Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Começo o vídeo aqui com essa frase: na realidade mais profunda, além do espaço e do tempo, talvez sejamos membros de um só corpo. Sir James Jeans. Então, o tema deste vídeo é as energias que nos movimentam. Mais um vídeo de autoconhecimento para a gente entender um pouco mais da mecânica, como funcionam as coisas, como funcionamos, né? E de certa forma, uma desconstrução do ego, né? Porque o ego, ele acha que tudo que você faz, tudo que você cria na sua vida, foi você que fez, foi você que quis, né? Eu pensei, eu bolei tudo isso, então eu estou fazendo. E como diz ali a frase do Sr. James Jeans, né? Sejamos todos membros de um só corpo, né? Numa realidade mais profunda. E de fato, é o que é, né? Nós todos, como se for o todo somos um, né, que vocês já conhecem, né, somos o todo. E como que isso funciona? Né? Como eu já falei algumas vezes, esse lance de ser membros de um só corpo é como se nós fôssemos células de um corpo. Né? Se você olhar seu corpo, você vê um corpo humano, e você vê vários corpos humanos, pessoas igualzinhas a você, células. Né? Se você for para outro mundo, falar é um humano, né? São iguais. Né? E você vai ter células diferentes, né? Ou seja, humanoides de aspectos diferentes, então outro tipo de célula, né? Habitando outras partes, digamos, do corpo, que é o universo. Então, assim, achar que nós tomamos decisões, né, e atitudes individuais, aí você está muito, digamos, no ego, né? Achar que uma célula ela faz porque quer. É uma célula no meu corpo de sangue, ela vai fazer o que ela tem que fazer no corpo. Né? As células nervosas, né, sejam quais células forem, ela vai fazer o que tem que fazer, não o que ela quer. Né? Então, mas aí as pessoas perguntam, né? Ou nós nos perguntando, né? E o livre-arbítrio, né? E esse princípio de individualidade que sentimos, isso eu diria que é um mistério, né? Isso aqui digamos, é o todo observando, se observando desde um ponto específico, né? Assim como está fazendo comigo, está com você e qualquer onde manifesta esses focos de consciência. Foco de consciência, eu diria a consciência inteligente, porque a consciência ela está em toda parte. Então tudo que se manifesta é a consciência se manifestando. Mas essa consciência pensante, né, essa consciência que pode se analisar, é uma consciência que pode migrar de um corpo para outro, que é isso que a gente faz. Nós pulamos de um corpo para outro, então na hora que esse corpo não servir mais, a gente vai para outro, para outro, para outro. Né? E tem outras questões que uma consciência pode, né, um ser, você pode se bilocar ou trilocar e habitar vários corpos. Né? Só que quando você está num corpo, você tem a percepção de ser aquele corpo. Então é aquele lance, não se confundir com a experiência. Né? Você já tem mais consciência que você já não é mais esse corpo. Então, ou seja, você já chegou a um grau de evolução onde você já desenvolveu essa percepção, né, de que você não é o corpo, você é algo além do corpo. Um animal ainda não tem essa percepção. Né? Um animal ainda não tem, um vegetal não, muito menos. Né? E no humano, ele começa a desenvolver essa percepção. Né? Muitas pessoas ainda não. As pessoas ainda acham que são o corpo. Né? E achando que são o corpo, elas ficam presas no processo mental, achando que é a mente. E que tem livre-arbítrio, que faz o que quer porque quer. Ela não vê que está se comportando de forma igual à de todo mundo. Digamos que levando em consideração a manada. Né? Está agindo junto com a manada, mas não, ela está achando que tudo que ela está fazendo é porque ela quer. Eu estou aqui na edição do vídeo e neste ponto, né, eu achei interessante colocar uma observação sobre as energias que nos movimentam. Então você tem uma manada, né, aquele comportamento de manada, você tem um grupo de pessoas se comportando de forma igual, né, que é o mais comum aqui na Terra. E aí você fala, e eu? Eu não me comporto como essas pessoas, eu me comporto de forma diferente. Eu explico isso no decorrer do vídeo, mas é interessante colocar aqui. Você está se comportando de forma semelhante ao grupo de almas a que você pertence. Né? Mesmo que seja que você veio em poucos. Né? Não importa o número. Vocês encarnam em pontos diferentes, mas cada
né, pessoa, personalidade desse grupo de alma está fazendo o que você está fazendo. Cada um com as suas ferramentas, né, seja que país for, seja que cultura for, né, está tendo esse tipo de ação que se destaca da manada. Então, você pode não estar se comportando igualmente a esse grupo A ou B, mas você, né, está se comportando como o grupo C, D, né, como o grupo de alma que você pertence. Então, ok, só essa observação. Continue aí o vídeo. Então, sobre o tema desse vídeo, as energias que nos movimentam, eu, né, quero falar um pouquinho mais sobre isso. Isso, né, quando você vai falar de espiritualidade, quando você vai falar do ser, como o ser não é isso só, né, se fosse só isso, seria fácil, simples falar. Você falaria do ser de uma só dimensão. Mas nós somos várias. Né, nós temos corpos sutis, né, são infinitos. Os mais sutis, eles não vão ficar aqui. Né, você sai, de onde você capta suas ideias? Porque seus corpos estão, né, por aí. Então vem as ideias, tá? E os mais densos, sim, ficam apregados. Né, o que a gente ou seja, ter essa percepção de estar em um ponto só. Senão a gente ia ficar com a cabeça no todo. Você não ia conseguir ter a concentração em um ponto só. Né, e conseguir fazer reflexões, né, e observar as coisas. Não ia ser que nem um robô automático, que apenas age, né, mas não tem uma percepção de si. E essa percepção de si, você traz de fora. Né, você já tem ela antes de encarnar. Senão você não a teria. É que nem um robô, ele não ia ter percepção de si. Então, esses mais sutis são outros níveis que a gente poderia estar falando. Né? Então, assim, já complica um pouco. Mas, ok. Então, nós temos que levar em conta, né, sermos seres encarnantes. Então, antes de você encarnar aqui na Terra, você já vivia, né, digamos, você já vivia em um mundo que lá você tinha uma energia tal, né, um tipo de energia. Então, antes de vir para cá, você vem, né, tem aquele processo para nascer, que tem que pegar o corpo, você tem o humanoide, reduzi-lo, né, ao tamanho do embrião, e você passa por esse processo. Só que você é esse ser e trata essa energia. Chegando aqui e tomando contato com o humano, em um corpo humano, você então fica encapado pelo corpo humano, né, você lá dentro e tal, e você começa a desenvolve mais o corpo humano. Né, que desenvolve então o corpo humanoide, né, o ser humano, e esse corpo, a princípio, ele é programado de acordo com as energias que vibram aqui na Terra. Né? E você, que é o operador, fica ali dentro, né, com aquela energia diferenciada que você tem, que vai influenciar, né, no seu desenvolvimento, que vai fazer você tomar outro tipo de atitude, né, e buscar manifestar, digamos, a sua personalidade, que é diferente, ou seja, de acordo com os seus princípios anteriores a essa encarnação. Então aqui você já entende que, sim, você tem um certo, digamos, livre-arbítrio. Né? Você toma decisões. Né? Cada indivíduo toma de decisões. Só que ele tem que perceber que toma aquilo de acordo com uma ordem universal. Né? Ou seja, de acordo com o funcionamento de um corpo. Então agora sendo mais cirúrgico, né? Sendo mais específico. Quando eu penso em vir aqui gravar um vídeo para falar de tais assuntos, né, já existia uma energia, né, que nem vamos supor essa energia que você traz, que começa a se conectar, vibrar, ganhar mais campo de vibração e se conectar com uma energia aqui fora, né, e aquilo começa a crescer em você como uma vontade, como um questionamento. Né, como eu disse, quando vem uma pergunta, uma questão, uma dúvida na sua mente, você já tem a resposta. Né, aquilo no nível muito mais sutil já tocou, né, lhe toca, e você começa, opa, o que é isso? Aí você começa a questionar e você começa a ir atrás, né? O que eu sou, o que aqui faço, para onde vou. E então essa energia, né, que chegou, lhe tocou, aí chega ao seu mental que começa a questionar, né? E nesse processo de questionamento aí você vai formulando, né, teorias, você é levado a estudos, né? Então vamos supor, está vibrando tal energia aqui, né? Energia, digamos, energia 9. Vamos dar um número para a gente entender melhor. Digamos que a gente tem a energia 3, né? Para brincar aí com a terceira dimensão. Aí começa a vibrar uma energia 9.
Aí tá ali, eu tô naquela dúvida, né? E não sabendo o que é. E em tal lugar, digamos que tem um livro ou um material que aquilo ali vibra 9. Então, de uma certa forma, mesmo que de forma sutil, você sendo atraído para lá. Então, vem a tais coincidências, né, que eu fui atraído para tal lugar e aí você toma em contato e aí junta duas energias, aquilo potencializa, né, e começa através do estudo, eu começo a trabalhar o mental. Ou seja, eu começo a potencializar essa energia, uma energia que já estava ali dentro, ela começa a trabalhar também o corpo mental. Porque ele começa a entender o que é você trabalhar nesse nível de energia. Né? Quais os conceitos ali. E uma vez trabalhado o mental, é como você está gravando no CD. Você tem ali o CD, que é o nosso corpo físico, né? Fazendo uma comparativa. E só que ele tá apenas ele tem um tipo de vibração. E na hora que você toma contato com a tua energia e casa, né? Vem uma energia como já tem uma informação, né? Um livro, aí começa a gravar no seu, né, CD. Então ele fica lá gravado, aquela informação. E uma vez com a informação, quando você oscilar, digamos, você desce de energia, você vai lá com aquela informação, você consegue se elevar de novo. Então, ok. Então você, por exemplo, digamos que no caso das pessoas, às vezes que as pessoas estão pessimistas, né, ou em depressão. Então elas mergulham, elas entram numa zona, uma faixa de energia, né, ou pode ser o lugar que essas pessoas estão, e ali começa a vir pensamentos ruins para ela. Né? Então, assim, basicamente, você é levado a ter pensamentos de acordo com a energia que você está inserido. Então, se você está numa região muito ruim, muito densa, né, onde que, vamos supor, onde tenha muita briga, né, ou vamos supor bares, né, coisas onde que as pessoas vão mais para satisfazer os seus vícios, né, que são regiões que atraem, digamos, muito obsessores, né, a energia cai. Então ali, né, aquela zona é tomada, então assim, como se fosse um órgão de um corpo, né, então todas as células ali começam a vibrar tipo ruim, né? Então aquilo vai até o seu mental, afeta o seu mental e você vai ter pensamentos ruins. E ali você vai ter escolhas, digamos, ruins. Aí você vai querer assistir um vídeo ou uma palestra, digamos, espiritualista, instrutiva, ou vai querer ver tipo uma novela, né? Vai querer ver um filme de ação lá, que tem muita morte, né? Ou coisas do tipo. Né? Sem que você se perceba, você vai sendo levado e conduzido, né? Aí você pode perguntar, mas por que uns sim e outros não? Aí eu tenho um ser que tem a bagagem anterior, né? Quem tem mais bagagem, quem é aquela alma antiga, ela consegue revidar aquela vibração. Então, mesmo que venha aquela vibração, então tem uma lá dentro, que é você, né, que está vibrando também, e aquilo está mais perto do seu mental. Então, aquilo consegue repelir aquela energia. Né? Então, tem vários processos, né? Tem os nossos, digamos, amparadores, quando percebe que você está ali sendo atacado, né? Que aqui a gente está de forma inconsciente, então quando vem seres que tentam atacar a gente, então os amparadores vão lá e, né, dá uma corda, né, na nossa energia. Aí a gente logo fica mais consciente. Então, por isso que tem várias pessoas agindo de forma diferente, inserindo nos mesmos campos energéticos. E no caso da pessoa que vibra diferente, ela vai começar a atuar para fazer uma limpeza daqueles campos mais densos. O lance interessante, né, de como que isso age, que não é bem o indivíduo que está agindo, né, são as energias que estão trabalhando e criando ali, né, que usa o mental do indivíduo, que faz eu pensar que sou eu que penso em tudo isso, né, que vem aqui falar, né, essas coisas e tentar explicar dessa maneira. Não, mas teve um processo energético que, né, foi chegando e chega uma hora que eu vou e não, tem que fazer isso. Aí eu acho que eu tenho que fazer isso, né? O ego ele acha que é missão, o ego ele acha que tem que fazer, porque se não fizer vai acontecer tal coisa, acha que vai ajudar os outros, né? Então assim são processos de ego, acha. Mas o que importa é simplesmente o que está se dando, o que está acontecendo. E só isso. Que é o agora, que é o corpo em movimento. Por que o corpo anda? Interessa, porque anda. Né? Então, mas a personalidade acha. Né?
Um fator interessante, né, de ação nos planos, que a forma de manifestação. Que nós somos, digamos, que enfatiza mais, né, essa coisa de ser o todo, ser o todo meio. O que a gente traz mesmo no nosso interior é apenas uma forma diferente de agir. É que dá um toque diferente, né? Mas assim, quando, né, você tem uma energia, digamos, 9, né, que eu já usei o 9, aí você vai ser inserido em um mundo que está com a energia 5, né? Precisa levar aquilo até o 9. Só que aí você vem de um lugar de um mundo, né, que é um mundo diferente, que ele não é assim muito igual, parecido, digamos, com a Terra, né? Que a Terra trabalha com outras tecnologias, né? Talvez o corpo, você vem de um lugar que o corpo nem é humanoide ou nem se usa corpo, né? Resumindo, você é lhe dado um jogo, né, como se fosse um tabuleiro e as peças. Aí você tem que aprender o que é cada peça, o que é o jogo, né, o que é o tabuleiro, e você vai ter que trabalhar com aquelas peças que é lhe dada ali. Ou seja, você encarnou na Terra, você tem que ficar ciente do que é um corpo humano, então por isso, né, você encarna como humano. Você começa a ver as ferramentas que estão dispostas aí, né, no caso, intelectualmente, né, a literatura espiritualista, né, e todas as informações que nos chegam. Então essas são as ferramentas. Então essas são as ferramentas que estão no jogo, né, e nós temos que trabalhar com essas ferramentas. Então cada ser, né, vai fazer um tipo de trabalho, vai usar um tipo de ferramenta, né, de acordo, aí sim, com o seu ser, que é individualizado. Então é assim o que faz ele entender que ele tem a livre-arbítrio. Em cada mundo que você vai, você passa por esse processo. Primeiro você tem que entender o que é o jogo, né, como que funciona, qual que é a problemática ali inserida, para você entender o que você vai ter que fazer. Então muitas das pessoas, dos seres, digamos, que encarnam, passam por todos esses mesmos problemas que a gente vê na Terra. Então tudo que você vê, é por isso que a pessoa, quando ela vai despertando, ela para de julgar. Então, porque tudo que você vê que tem aí, que você poderia condenar, você já passou. Se não tudo, eu acredito que pela maioria das coisas. Todos os sentimentos você já experimentou. Então você fez uma sondagem do jogo para ver tudo o que estava em jogo. Então ali, uma vez que você sabe, aí você começa ali a despertar, o ser que estava ali vibrando, ele começa a vibrar mais, o ser ativado, as energias, digamos, do cosmos ou do corpo, ela dá uma atenção maior àquela célula que está pronta para fazer o seu trabalho de transformação. E aí vem essa inquietude, essa busca que a gente busca, que quer entender, quer às vezes como uma espécie de fuga, de querer sair daqui, mas não, a gente tem que fazer o trabalho aqui. E a gente começa então a fazer esse tipo de trabalho, usando as ferramentas aí disponíveis. Por exemplo, você tem a ferramenta da internet. Então a gente vem aqui e usa nesse aspecto construtivo, que o construtivo também vem a ser uma opinião do ego, mas que seja. Então a gente tem que observar o que está sendo feito, não o que eu estou fazendo, mas o que está acontecendo. Sempre no aspecto maior, e assim a gente vai conseguir ter uma maior noção do que está acontecendo de fato. Não como um indivíduo que se orgulha do que faz, que se arrepende, ainda está naquela coisa de tempo. Se eu tenho orgulho, por que eu vou ter orgulho de alguma coisa? Por que eu vou me arrepender? Se eu me arrepender, eu já fiquei ligado à ideia de passado, de que eu fiz algo que não foi legal. Então eu devo apenas observar, vamos supor que eu fiz uma coisa que não foi legal. Então eu não vou me arrepender, eu vou tomar aquilo como lição. Então eu corrijo e faço melhor. Então isso é o que você ganha como indivíduo, experiência. Então você vive e passa pelo processo, o que é muito interessante. Então vamos por aí, você sai daqui, então você agora tem uma experiência de entender qual que é a problemática dos mundos, e ajudar a transformar aquilo. Então você pode ser jogado em outro mundo diferente, com outro aspecto, porque você é uma célula que tem essa função,
Chegando lá, você vai fazer isso. Você vai ver quais são as peças no tabuleiro, né? Então vai entender qual que é a problemática e partir para a transformação, né? Não que o servo agora vai ficar fazendo sempre isso, né? Mas que chato ficar fazendo sempre essas coisas, né? Não é bem assim, né? Porque a célula, então como indivíduo, cada vez que ele vai fazendo isso, vai aumentando mais a vibração, porque a gente trabalha em energia, né? Então chega uma hora que você já não consegue mais encarnar num 3, porque a energia está muito forte, né? Mas aí outros temas, né? Porque o ser pode fazer uma infinitude, né? Tem uma infinitude de meios, de formas de, de se expressar na matéria. Então ele pode já não vir ele próprio, né? Porque se ele vir, vamos supor, um Jesus, que já fez isso muitas e muitas vezes, ele vem e é algo que transforma, né? Algo que tem um impacto muito forte naquilo, né? Ele praticamente não sofre coisa nenhuma, talvez ele nem fica aqui, né? Fica mais uma expressão dele, né? Ele fica mais, digamos, aéreo, né? Sempre está aquele aura de elevação, né? Ou seja, ele vive numa outra realidade, né? Então o que ele pode fazer é mandar aspectos dele, né? É como se tivesse ele fosse ter vários corpos aqui controlados remotamente, né? Então não sei se eu estou conseguindo, não sei se eu consegui, né? Cumprir, digamos, com o objetivo desse vídeo, que é as energias que nos movimentam. Então, para a gente ficar mais ciente que nós somos movidos por essa energia, né? E sem esquecer de dar o alerta se você quer, né, ser positivo, ir pelo bom caminho, e ter saúde, ou seja, trabalhar de acordo com essas energias do universo, você tem que ter atitudes na vida que vai, né, ou seja, você está gravando ali no seu CD, né, no seu mental, né, as fórmulas para que você tome esse caminho, né? E já que você sabe então que são processos energéticos, então a pessoa ela pode estar indo no bom caminho. Só que aí de repente ela bate aquela deprê e tal e se desvia, né? Foram ataques que você recebeu, né? Porque aqui tem muitos seres que não querem que você leve, que você faça o que você veio fazer aqui, que é a transformação, né? Para ajudar a transformar o meio. Então a pessoa começa a se desviar e relaxar. Então ela tem um relaxamento, né? Nessa busca. E aí, como eu já falei em vídeos anteriores, ela relaxa na alimentação dela, que a alimentação nossa é a alimentação física, emocional e mental, né? Fisicamente, ela começa a comer tudo que é porcaria, né? Ou seja, começa a comer por desejo, porque os nossos desejos por comidas tóxicas ele é superexcitado, né? Então a gente acaba consumindo mais desse tipo de alimentação. Aí essa alimentação ela baixa o pH, né, deixa um pH mais ácido e isso atrapalha um monte de funções do corpo, né? E emocionalmente, né, você vai começando a se coligar com as emoções mais densas, com as pessoas mais deprê e passa a consumir aquele lixo, né? Muitas vezes aquele lixo emocional que a TV te manda, né? Vamos supor novelas, né? Esse circo, né? Praticamente tudo que se vê na TV hoje, né? E alimento mental na TV é praticamente zero. Porque você vê esses programas sempre passando as mesmas coisas. Eu vou falar, por exemplo, um futebol. Alimento mental ali é zero. Né? Você não né? Por embora acho que os torcedores gostam de brincar de técnico, né? Aquilo acho que é o mínimo que se pode fazer. Né? Mas não tem motivação. Né? Não tem algo novo que é que você, de repente, você começa a ler um livro espiritualista que você vai saber que existe, além da Terra, existe vidas em outros vários mundos, né? Toda essa cosmogonia, né? Não sei se a palavra é exatamente essa, mas isso, né? Acrescenta muito, enriquece muito o teu mental, né? Então você vai ficar com o mental gordo, né? Então vai ter aquele mental gordão. Aí quando chegar aquele alimento lixo que vai tentar te jogar para baixo, né, por exemplo, que vai querer te ensinar coisas ruins, né, uma magia negra, não acha espaço. Né, você vê aquilo lá que é pequenininho, você já o identifica logo de cara. Então a gente tem que cuidar do nosso alimento físico, emocional e mental.
a pessoa que se desvia nisso, né, ela é levada por ataques. A pessoa que toma contato com um ensinamento espiritualista, né, que já sabe como às vezes lidar, então mentalmente você já faz uma escolha. Você fala, não, eu quero, né, seguir esse caminho e, né, ou seja, porque eu quero viver bem para mim também, né, eu quero estar bem. Só que aí ela pega e decai. De repente ela não consegue, né, um tipo de comportamento que ela tem que ela não consegue se livrar. Aquilo é uma espécie de obsessão. Né? Aquilo é uma espécie deles te usar, porque eles sempre vão tentar o ponto mais fraco, né? Ou seja, eles querem invadir uma fortaleza, então vai achar a parte mais fraca, mais vulnerável do muro. Então a gente, eu não vou ficar condenando naquele problema que eu vou piorar. Eu vou ficar consciente, ok, eu tenho esse problema. Eu tenho esse vício, eu tenho esse comportamento. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu posso diminuir a prática, né, de tal coisa. Né, seja o que for. Seja que a pessoa se alimente de alimento, né, ou coisas emocionais, ou coisas mentais, vai diminuindo. Né? Então uma hora vai chegar que os invasores não vão achar mais aquela brecha. E sem julgar, né? Falar, ah, isso é ruim, que estão... Não, estão te mostrando o que você precisa trabalhar. Então são movimentos de energias que vêm tentar afetar, aí você sente aquilo, e às vezes a pessoa que tem um vício, né? Então vem aqueles... É meio que clássico isso, né? Vamos supor o fumo. Chega aqueles obsessores, falam, ó, aquele fuma, né? O obsessor já está naquela fissura para fumar. Aí chega na pessoa e a pessoa começa a ter aquele... Ou seja, chega aquela energia, né, do vício. E ela, opa, eu acho que eu quero fumar, né? Eu posso ali no padaria ali comprar um cigarro. E a pessoa vai lá e acha que ela, porque eu quero, né? Eu já tenho dinheiro, eu posso comprar. E assim é com muitas coisas da vida da pessoa. Então ela vai assim de forma automática, vai, ou seja, movimentada por energias. Então não é uma pessoa que, embora pense, embora tome atitudes, não é aquela coisa da inteligência, né? Ou seja, tem uma coisa antecedendo tudo isso. Então a minha mente vai servir só para isso, para que eu entenda esses processos, né? Então não é a sua mente decidindo, não é você como indivíduo decidindo, é algo que está muito além. É uma energia muito mais elevada, que seja você essa energia muito elevada, né? Se decidindo. Porque nós humanos somos, né, a gente nem imagina o que nós somos. Eu já tenho uma maior noção que, assim, de grandeza não dá nem para falar, né? Que é algo assim imensurável, né? Que vai muito além, que eu acho que a gente possa imaginar. E nos colocamos essas cartas, né? Então você pega, eu vou agir dessas formas, né? De trilhar esse caminho. E a gente consegue observar, né, essas mudanças. Então, o principal, né, é cuidar desse alimento energético, dos nossos alimentos. O que eu vejo, o que eu consegui perceber, que o que mais ajuda a pessoa nessa questão é a questão da alimentação, principalmente a alimentação da carnívora. Né? Então, quem ainda consome carne está se alimentando de um alimento muito denso. Né, que vem o sofrimento, e se a pessoa tira isso, ela tem um salto, né? E só que é um salto, ela vai cortar aquele alimento físico pesado e denso. Então ela cortou um dos alimentos, o denso, né, que é o físico, e já é algo assim muito grande, né? Então enquanto ela faz esse processo, ela tem que juntamente, né, ir cortando os outros alimentos emocionais, por exemplo, quem se alimenta de novela, né, é um alimento emocional. O mental ali é muito pouco. Né? E o mental é degradante, que o mental é podre e fétido. Né? Que é só briga, conflitos, né? E é sempre a mesmice. Então o alimento mental está zero e está servindo só para rebaixar ela. Então sai dessa coisa. Né? Ou seja, parou de... Muitas pessoas às vezes elas param de comer carne e passam um tempo ela volta. Porque não alimentou o mental. Né? Ela não tem um mental dentro de si que fale por que ela parou. E faça ela lembrar por que ela parou. Por que ela não... Né? Que é algo básico, né? E então assim, é uma atitude que você toma no físico, no emocional e no mental, né? O seu mental ele continua crescendo e esse físico, né, é como uma ilusão, né? O que acontece nele é mínimo, o que se vê. Então as pessoas ela nem percebe a transformação pelo que você está passando. Então assim, a transformação do físico é mínima.
Né? Aqui, o que você vai ver no físico de uma pessoa, né, vegetariana, vegana, crudívora? Né? Saúde. Só tem mais saúde. E a única coisa que na terceira dimensão as pessoas conseguem detectar e ver. Né? Consegue ver que está mais feliz, mais alegre, ou seja, consegue captar um pouquinho mais do corpo emocional. Né? Só que se a pessoa consegue essa transformação no físico, né, o emocional dela é potencializado, né, digamos assim, é muitas vezes mais do que a transformação que ela teve no físico. Então ela tem que aproveitar para ter de igual essa transformação no mental. Então ela promove uma transformação nesses três corpos. Então no mental vai vir como? Informação. Então ela vai ter informação de como não retornar a esses processos antigos. Né? Embora ela retorne, não é um retrocesso. Né? Porque faz parte, a gente, né? E a gente estamos sempre aprendendo. Então, mesmo que a pessoa retorne, ela retorna, mas ela depois que ela sair, ela vai sair de lá, né, mais forte, com mais experiência. Às vezes a pessoa não estava pronta para dar aquele passo. Mas por que deu? Porque faz parte. Né? A gente experimentar uma coisa nova, ok, não é para mim ainda. Aí você volta. Né? Então por isso que a gente às vezes não consegue, né? Porque são movimentos energéticos, né? Como uma onda. Então a gente está lá só, né, curtindo a onda ali. Né? E nós podemos fazer experiência. Né? Uma vez consciente disso, a gente vai fazendo as experiências. Né? Agora eu vou nadar contra a onda. Não, agora eu vou nadar contra. Né? Agora eu vou só boiar. Né? Quando a coisa está muito pesada, eu falo, eu vou boiar então, que aí você relaxa e fica, né, só descansando. Só que você não pode ter aquela paranoia de falar, não, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Porque aí já tira a sua paz, né, de ficar ali boiando. Então, eu acho que é isso. Né? Todos esses processos. E enquanto estaria o indivíduo achando que está fazendo alguma coisa, o sistema todo, o corpo todo está se transformando. Né? Ele é só uma pecinha que está ali também transformando junto. Então é o todo. E aí vocês falam, então o que de fato sou eu? O indivíduo ele tem que, digamos, quando você chega a um certo ponto, né, de entendimento, você para de se preocupar com isso. É porque você se vê então como um todo, então soma essa preocupação. Né? Não importa. Não importa que eu precise ser alguma coisa para existir. Você já tem essa percepção de existência. Né? Começa a ir bem além, você começa a adentrar mais nessas percepções. E a percepção de querer ser alguma coisa ainda é algo do ego. Então ele se agarra ao que ele acha que é. E quando você se agarra ao que você acha que é, você deixa de ser o que você é de verdade. E o que você é. Nunca você vai saber. Né? Quem descobre o que é, na verdade, se agarrou a alguma coisa que ele acha que ele é. E ali ele se prende. E ali o ego se prende, o ego se agarra. Né, como alguém se agarrou no lugar, está tudo se transformando, tudo, né, virando uma coisa nova, né, seu universo se movimentando, né, e nós estamos no universo, nós nos movimentamos junto com o universo. Então, quando o indivíduo acha que é alguma coisa, ele se agarra no ponto e para, né, de se movimentar. Mas tudo é experiência, tudo é válido. Estou falando que quando o indivíduo começa então, a entrar nesses processos de ter um entendimento maior de realidade, então muita coisa para de importar. É muita coisa. Então é um processo até meio, digamos, é complicado, né? É difícil de estar colocando, mas não precisaria nem você ver até que vir fazer um vídeo desse seria desnecessário. Não teria o porquê. Então assim, é algo meio maluco, né? Ah, não tem porquê, então por que você está fazendo? Não sei porque eu estou fazendo. Eu quero fazer, eu venho e faço. Né? Depois eu vou entender por quê. Então você tem que aceitar que no momento atual, muita coisa, né, isso é lógico. Muita coisa a gente não entende. Assim como uma criança não entende muita coisa, né, no campo adulto, nós, né, como humano, aqui na forma humana, a gente ainda não entende muita coisa de adulto mais ainda, né, do ser iluminado, liberto. Porque a gente estamos ainda atuando na forma. Mas você já tem a certeza, né, de um caminho lógico. Assim como você era criança, você cresceu e sabe muita coisa, você vai continuar e vai saber muita coisa. Então, eu não preciso ter essa pressa de, quando eu estiver naquele ponto, saber. De uma certa forma, você sabe que você já está naquele ponto. E está só operando, né? Você só está dentro do veículo. Bom, não vou daria para falar muita coisa ainda. Né? Interessante que se vocês tiverem perguntas, me mandem, porque aí eu trabalho em cima dessas perguntas. Acho que fica até mais fácil, né, de fazer essas colocações. Então, espero que vocês tenham gostado, né, entendido. Então, esse processo de as energias que nos movimentam. Né? Então, de repente, se
vem uma onda de energia muito ruim, muito pesada e muito densa, né? Vamos supor que está um monte de pessoa ali, e chega aquela onda, né, que geralmente chega como ataque, então aquelas pessoas que estavam concentradas, vamos supor, assistindo uma palestra, elas começam a se desconcentrarem, né, às vezes ter sonolência, né, e às vezes ter pensamentos ruins, ou ter preocupações, né, vamos supor, eu deixei de fazer tal coisa, será que eu deixei o forno ligado? Né, e amanhã eu vou ter que fazer tal coisa, né, ou seja, te tira. Então, as pequenas coisinhas que nós temos que fazer é interessante a fazer. Quando você tem o tempo, preciso consertar tal coisa, então vai lá e conserta. Né? Sempre deixar, você vai cortando, né, as arestas do que você poderia estar em um momento de concentração, de meditação, para aquilo que te desvia. E quando você estiver naquele momento, né, de meditação, não, agora eu vou meditar. Então, assim, você vai dedicar, digamos, 5, 10, 15, meia hora, uma hora. Né? Você já escolheu aquilo, você já determinou aquilo. Então não tem porquê no meio da meditação vir aquelas preocupações de que você tem que fazer outra coisa, porque você já escolheu. Né? E se está vindo, não deixa de ser uma espécie de ataque. Então você começa a observar como que aquilo vem. Se aquilo te deixa nervoso, né? Se às vezes você está relaxado, aí você começa a ficar apreensivo, assim, meio que segurar, travar, digamos, né? Deixar os músculos mais tensos. Que às vezes você pode estar de forma relaxada, mas você vê que os músculos ficam tensos. Né? Os músculos do corpo inteiro você faz essa observação. Então sempre quando você está tranquilo, pode estar até assistindo televisão, um filme, ou fazendo qualquer outra coisa e vê que está dando uma atenção, e você vê que você está se perdendo em pensamentos, não, amanhã vou ter que fazer isso, mas você sempre faz aquela coisa, mas por que está preocupado agora? Então começa a perceber esses movimentos energéticos. É que as pessoas que são mais sensíveis, elas percebem, mas e nós que não somos? Não percebemos as energias, como que a gente faz? Então percebe como o seu corpo vai reagir àquela energia que está batendo. Né? Então aí você, o que fazer? Né? Ok, você então corta, né, aquela ação energética. Então se estava deixando tenso, então relaxa, observa que pensamento você estava se perdendo e volta a relaxar. Né? Volta a retomar contato de si, né? A respiração, volta aquela respiração mais lenta e calma e prossegue. Aí você fica mais consciente de como, né, já que você não sente aquela energia que vem e te deixa deprê, né, que chega e bate assim, que dá um baque, né, você consegue perceber qual que é de uma outra maneira, né, que ela vem, influencia seus pensamentos, te volta a ter preocupações, né, pensar em coisas, em pessoas, né, que não era para ter naquele momento. Ou seja, coisas do cotidiano e do ego, quando você estava buscando, né, algo mais cósmico, né, sair da Terra, entrar em contato com outras energias que, quando você faz isso, você faz aquele sistema de ancoragem, né, você traz toda aquela energia e espalha. Né, é onde que essa turminha, né, negativa que tem aquela veia vai lá e tenta, né, te bombardear, tenta usar às vezes chips e implantes que a pessoa tem, né, e ela ativa ali, né, ou na mente, né, ou qualquer parte do corpo, e a pessoa ela começa a ter desejos, instintos. Então, assim, é a forma que a gente percebe isso. Né? Quando você vê que você está tendo pensamentos que não era para ter naquela hora, ou coisas que você já decidiu, né, coisas que não interessam naquele momento, né, e se te deixa tenso, então é uma forma de estar identificando isso, para quem já não tem aquela sensibilidade muito clara, quem não vê o encosto, quem não vê o obsessor, né? E até mais interessante, que não veja, mas consiga perceber nessas formas sutis desse povo estar agindo. Então, assim, basicamente, são energias. Eles tentam abaixar, então chegou a energia, ela começa a ter pensamentos diferentes, mais densos, né? Que joga a processos antigos, e a pessoa acaba, às vezes, se o ser que não está muito consciente, ele vai se levando, vai deixando se levar. É onde que você tem que, dar aquele estalo. Por que eu estou fazendo isso? Você percebe então que está havendo uma interferência, é só você retornar ao outro estado, né? Se elevar e dessa forma, com a prática, né? Eu diria que até pouco tempo, uma vez ciente que uma vez que você sabe como se dá esse tipo de processo, né, você já vai ficar mais atento, né? E assim que você perceber que está acontecendo, você já liga ali a anteninha, né? E já vibrando já diferente. Se tiver seres, né, que estavam te perseguindo e tal, eles já vão ficar mais espertos também, porque aí eles vão começar a vazar, porque um ser esperto é muito perigoso, né? Você pode ter uma explosão de energia e aquilo detona os bichinhos, né? Então assim, né? Eu acho que consegui passar bem, né? A ideia desse vídeo que eu me propus. Ficou um vídeo longo, queria fazer um pouco mais curtinho, mas
é um tema, né, que é muito assim, se fala dessas coisas, né, às vezes é muita coisa para ser colocada, para ser explicada. Eu tenho, de certa forma, essa preocupação, né, que as pessoas entendam, porque se eu estou fazendo um vídeo para passar um assunto, que a preocupação aqui consiga, né, ter êxito naquilo. Então, seria as energias que nos movimentam e não ter essa preocupação do mental, né, o mental é uma ferramenta que vai usar só para analisar e pensar. Analisar a fórmula, são as peças do tabuleiro, as peças do xadrez. Você vai organizar, vai ver qual que é melhor, né? Mas você não é as peças. Você não é o tabuleiro. Né? Você é quem está jogando. Né? Só que você é privilegiado que pode estar observando, né, a partir do ponto de vista de uma peça. Mas você não é a peça. Então, não deixa que de repente a peça se preocupe e ache que vai cair todo o tabuleiro, né? E aí você vai ficar preso e limitado ali. Você não vai, o mental ele já não vai funcionar de acordo com o que ele está preocupado. Ele já não vai mais exercer a sua função. Ele não vai nem perceber mais que ele está sendo soterrado por energias densas. Né? Uma vez que você sabe que você está além daquilo, né? Quando você perceber que está entrando no negativismo, você percebe então que são energias densas, então muda aquilo. Né? Ah, mas aí eu não consigo, então. E a alimentação, que é o ponto mais fácil de você mudar. Né? Então começa a tomar mais água. Né? Muitas pessoas têm aquele processo de fazer água diamante, né? Um monte. Então, assim, terapias é uma infinidade. Né? Tem pessoas que vai tomar banho de cachoeira, de ervas. Né? Faça algo para ajudar na energia. Ajudou na energia física, né? Teve aquele processo de limpeza inicial. Aí tem a emocional, né? Não entra naqueles processos. Ah, mas porque eu não consigo parar de assistir tal coisa, né? Aí vai ter que fazer aquele esforço. Né? Então é isso, né? Não vou mais prolongar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem perguntas, então mandem, né? Questionamento ou querem comentar as próprias experiências, a forma que observa tudo isso, porque cada um acho que tem o seu processo, cada um consegue observar de uma forma e só tem a acrescentar, né? Cada pessoa que vem e dá ali o seu ponto de vista, acho que isso acrescenta bastante. Então espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.